A pesca comercial é uma das atividades mais desafiadoras e perigosas do planeta. Nos Estados Unidos, ela é considerada uma das profissões com maior índice de risco, superando em várias vezes a taxa de acidentes de outras ocupações. Em alto mar, basta uma tempestade repentina ou um deslize no convés para transformar o trabalho diário em uma situação de extremo perigo. Ainda assim, todos os dias, homens e mulheres embarcam rumo às águas frias do norte, enfrentando ventos cortantes, mares revoltos e longas horas de jornada. Tudo isso para garantir que o peixe fresco chegue até as mesas do mundo inteiro. Entre as espécies mais valiosas da pesca moderna está o bacalhau, um peixe de carne branca, sabor delicado e alto valor comercial. Sua captura é rigorosamente controlada por temporadas, especialmente em regiões como o Alasca e a Nova Inglaterra. No Alasca, a principal temporada acontece entre janeiro e abril, quando os grandes cardumes migram das águas profundas em busca de alimento. Já na Nova Inglaterra, a pesca pode ocorrer o ano todo, mas é no outono e no inverno que os barcos retornam com as maiores capturas. Antes de partir para o mar, as tripulações passam horas em preparação. Cada rede, anzol e armadilha é verificado cuidadosamente. As embarcações são equipadas com tecnologia avançada, GPS, sonares e sistemas automáticos de navegação, que ajudam a localizar cardumes a dezenas de metros de profundidade. No caso do bacalhau, 3 métodos principais são utilizados. O primeiro é o uso de armadilhas metálicas. Grandes gaiolas revestidas por malhas e preenchidas com iscas como peixes pequenos e lulas. Elas são lançadas ao fundo e marcadas com boias flutuantes. Depois de algumas horas ou dias, são içadas novamente, muitas vezes cheias de peixes. O segundo método é o arrasto de fundo, em que enormes redes são lançadas e puxadas lentamente pelo mar, capturando cardumes inteiros. E o terceiro método, o espinhel de profundidade, consiste em soltar longas linhas com milhares de anzóis, recolhidas manualmente ou com auxílio de guinchos hidráulicos. Assim que os peixes são trazidos ao convés, começa o processo de triagem. Os exemplares menores ou de espécies não permitidas são devolvidos imediatamente ao mar, respeitando as normas ambientais. Os que estão dentro do tamanho ideal são embalados em gelo, armazenados em compartimentos refrigerados ou processados diretamente a bordo. A carne precisa ser mantida em temperatura controlada desde a captura até o desembarque, garantindo frescor e qualidade. Em 2023, apenas no Alasca, as capturas de bacalhau ultrapassaram 375 milhões de libras, gerando uma receita superior a 150 milhões de dólares. Mesmo com toda essa rentabilidade, o trabalho continua sendo um dos mais perigosos do setor pesqueiro. As tripulações enfrentam ventos polares, ondas que superam metros de altura e temperaturas negativas. Cada jornada representa não apenas um trabalho, mas uma luta constante contra os elementos da natureza. Logo após o bacalhau, vem outro protagonista das águas geladas, o caranguejo da neve. Essa espécie é muito apreciada na culinária internacional e tem alto valor de mercado. No Alasca, a temporada de pesca começa em janeiro e se estende até a primavera. No Canadá, ocorre entre abril e junho, quando as temperaturas são mais amenas, mas o mar continua desafiador. Antes de zarpar, as equipes inspecionam todos os sistemas do barco: motores, tanques de refrigeração, equipamentos de congelamento e radares de localização. Cada embarcação transporta centenas de armadilhas metálicas, com peso entre 270 e 360 quilos, preparadas com iscas de arenque ou peixe-polo. Cada armadilha é lançada a profundidades que variam de 18 a 36 metros e marcada com boias flutuantes. Depois de 1 ou 2 dias, os pescadores retornam ao local e começam o processo de içar as gaiolas com guinchos hidráulicos. Algumas vêm repletas de caranguejos, outras completamente vazias, o que torna o trabalho uma mistura de técnica e sorte.
Assim que chegam ao convés, os animais são rapidamente separados. Utilizando medidores metálicos, os pescadores verificam o tamanho de cada exemplar, devolvendo ao mar as fêmeas com ovos e os indivíduos fora do padrão legal. Somente os machos adultos dentro da medida correta são mantidos para a comercialização. Os caranguejos aprovados são colocados em tanques com água gelada ou congelados imediatamente a bordo. O objetivo é preservar a textura e o sabor até a chegada ao porto. Em 2023, os Estados Unidos importaram mais de 120 milhões de libras de caranguejo da neve, consolidando-se como um dos maiores mercados consumidores do mundo. No mesmo período, o Canadá exportou mais de 80 milhões de libras dessa espécie, movimentando valores que ultrapassaram 580 milhões de dólares. Essa pesca, embora lucrativa, é uma das mais perigosas do planeta. O peso das armadilhas, o balanço do barco e as temperaturas extremas tornam cada operação um risco constante. Acidentes, ferimentos e exaustão são parte do cotidiano das tripulações que passam dias no mar congelante em busca de uma captura valiosa. Agora, voltamos nossa atenção ao polvo, uma das criaturas mais fascinantes e inteligentes do oceano. Apesar de muito consumido nos Estados Unidos, a maior parte vem de importações de países como México, Japão e Espanha. Estima-se que os americanos importem entre 176 e 220 milhões de libras de polvo por ano. A captura do polvo exige paciência e técnica. Diferente de outras espécies, ele não nada em cardumes, mas vive escondido entre rochas e fendas submarinas. Por isso, os pescadores utilizam métodos mais manuais, como potes de barro, tubos plásticos e pequenas redes de armadilha. Esses potes são lançados a profundidades entre 15 e 50 metros e recolhidos após algumas horas. Quando o pote é içado, muitas vezes há apenas 1 ou 2 polvos enrolados dentro, mas cada captura representa um alto valor comercial. Outro método comum é o uso de varas de pesca com iscas artificiais. O pescador movimenta a isca lentamente até que o polvo a agarre com os tentáculos. Nesse momento, é preciso puxar com firmeza, mas também com cuidado para evitar que o animal escape. Após capturados, os polvos são rapidamente limpos e armazenados em gelo ou em congeladores de bordo, já que sua carne se deteriora com rapidez. E se você está gostando de descobrir como essas operações são realizadas com tanta precisão e esforço humano, aproveite este momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você apoia o trabalho e continua acompanhando as histórias mais impressionantes do mundo agro e marítimo. Seguindo nossa jornada, chegamos à pesca da cavala, uma espécie abundante e valorizada pela carne rica em ômega 3. Essa atividade ocorre principalmente na primavera, quando os cardumes migram do sul para o norte do Atlântico. As embarcações permanecem no mar entre 5 e 10 dias, dependendo das condições do tempo e da localização dos peixes. As redes utilizadas são projetadas para capturar milhares de libras em uma única puxada, sem causar danos aos peixes. Uma viagem bem-sucedida pode render mais de 20 mil libras de cavala, representando dezenas de milhares de dólares em valor comercial. Assim que chegam ao convés, os peixes são direcionados para compartimentos refrigerados, garantindo que mantenham o frescor até o processamento. De acordo com dados da NOAA, a pesca doméstica de cavala nos Estados Unidos alcançou, em 2023, cerca de 6 milhões e 700 mil libras, com valor superior a 3 milhões de dólares. Embora o número pareça alto, ele representa apenas uma pequena fração do consumo total de frutos do mar no país. Para encerrar, temos a pesca da lula, um dos segmentos mais tecnológicos da indústria pesqueira. Utilizando máquinas automáticas de jigging, dezenas de linhas com iscas luminosas são lançadas ao mar, atraindo as lulas das profundezas que variam entre 20 e 60 metros. Quando uma lula morde a isca, o sistema a recolhe automaticamente. Durante as pescas manuais,
Realizadas à noite, refletores potentes são usados para atrair os cardumes até a superfície. Em algumas noites favoráveis, um único barco pode capturar entre 40 e 80 mil libras de lula. Nos casos mais extraordinários, o número pode ultrapassar 100 mil libras em apenas uma noite. Logo após a captura, as lulas são lavadas com água do mar e armazenadas em gelo a 0 graus Celsius, ou congeladas rapidamente a menos 29 graus, preservando textura e frescor. Cada lote representa o resultado de um trabalho preciso e incansável, que começa nas profundezas e termina nas mesas ao redor do mundo. Por trás de cada fruto do mar, seja bacalhau, caranguejo, polvo, cavala ou lula, existe uma história de resistência, técnica e coragem. O oceano oferece suas riquezas, mas cobra caro de quem as busca. E é justamente esse equilíbrio entre risco e recompensa que mantém viva uma das indústrias mais antigas e desafiadoras da humanidade. Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia transformou profundamente a indústria pesqueira mundial, especialmente quando falamos de pesca em grande escala. O setor, que durante séculos foi baseado em técnicas tradicionais, hoje combina conhecimento científico, sistemas modernos de monitoramento e embarcações de alta capacidade, para garantir eficiência e segurança alimentar global. Neste documentário, vamos explorar como algumas das espécies marinhas mais valiosas e nutritivas são capturadas, processadas e distribuídas até chegar à mesa de milhões de pessoas ao redor do planeta. Começamos com a famosa lagosta da região do Maine, nos Estados Unidos, considerada um dos frutos do mar mais nobres e valorizados do mundo. Todos os anos, são capturadas mais de 100 milhões de libras desse crustáceo, o equivalente a aproximadamente 45 mil toneladas, gerando quase 500 milhões de dólares em receita para a economia norte-americana. Esse ciclo produtivo começa logo ao amanhecer, quando barcos robustos de 10 a 15 metros de comprimento deixam os portos equipados com iscas especiais e centenas de armadilhas. As armadilhas, lançadas em pontos estratégicos do mar, são sinalizadas por boias coloridas que identificam cada embarcação. Projetadas para capturar apenas lagostas adultas, elas desempenham um papel fundamental na sustentabilidade da atividade, evitando a exploração de indivíduos jovens. Após 1 ou 2 dias, os pescadores retornam para recolher as armadilhas, que trazem lagostas pesando entre 450 gramas e 1,3 kg. As menores, ou aquelas que carregam ovos, são devolvidas imediatamente ao oceano, em conformidade com rígidas regras de conservação. As que atendem aos critérios são acondicionadas em tanques a bordo, em condições de temperatura e oxigenação controladas, para preservar a máxima frescura. Assim que chegam ao porto, as lagostas passam por um processo rigoroso de classificação por tamanho e qualidade. Em instalações modernas, são congeladas rapidamente a menos 40 graus Celsius ou levemente cozidas e enlatadas. Os lotes premium seguem para exportação, abastecendo mercados exigentes de países como Japão, França e Estados Unidos. Por trás de cada lagosta servida em restaurantes sofisticados, existe o esforço contínuo de pescadores que enfrentam longas jornadas no mar, contribuindo para uma cadeia que movimenta milhares de empregos. Seguimos agora para o polvo gigante, muito apreciado por sua carne firme, adocicada e de alto valor nutricional. Todos os anos, mais de 220 milhões de libras, cerca de 100 mil toneladas, de polvo são capturados no mundo, especialmente em regiões como o Alasca, o Japão e a Colômbia Britânica. Antes de zarpar, os pescadores preparam cuidadosamente dezenas de armadilhas, que serão colocadas em áreas de rocha submersas, a profundidades que variam de 10 a 90 metros. Os barcos, normalmente com 9 a 12 metros de comprimento, levam de 50 a 100 armadilhas em viagens que podem durar de 3 a 5 dias.
Após 24 a 48 horas, as armadilhas são recolhidas e os exemplares de 9 a 23 quilos são selecionados manualmente, sempre priorizando os maiores, enquanto os menores são devolvidos ao mar para preservar os estoques naturais. Logo após a captura, os polvos são armazenados em gelo para conservar textura e sabor. No porto, passam por unidades de processamento, onde são limpos, divididos em partes e congelados ou rapidamente cozidos. Os produtos de polvo de alta qualidade são exportados principalmente para países como Japão, Coreia do Sul e Espanha, onde são usados em pratos tradicionais como sashimi, takoyaki e polvo à galega. Outra espécie de alto valor é o linguado, peixe de carne branca, macia e muito apreciada pela baixa quantidade de espinhas. Todos os anos são capturadas entre 25 a 30 milhões de libras de linguado, o equivalente a cerca de 11.000 a 13.600 toneladas. A pesca concentra-se em portos renomados dos Estados Unidos, Canadá e Islândia, regiões com as zonas de captura mais ricas do mundo. Os barcos, geralmente de 10 a 15 metros, são preparados com linhas longas equipadas com milhares de anzóis iscados com arenque fresco. Uma única expedição pode durar de 7 a 10 dias, com cada embarcação lançando de 10.000 a 30.000 anzóis ao mar. O linguado vive em profundidades que variam de 30 a 275 metros, e sua captura exige força e técnica devido ao porte do peixe. Assim que são içados, os exemplares que atingem os padrões ideais são imediatamente processados a bordo e armazenados em compartimentos refrigerados abaixo de 4 graus Celsius. No porto são classificados por peso e qualidade, e os melhores seguem para filetagem e embalagem. A carne de linguado premium é altamente valorizada no Japão e na Coreia do Sul, especialmente pela riqueza em ômega 3. Quando falamos de pesca noturna, não podemos esquecer da lula, outro fruto do mar amplamente consumido. Todos os anos, mais de 3 milhões de toneladas são capturadas em regiões como a China e o Japão. Nesse tipo de pesca, a luz é a principal aliada. Poderosos refletores instalados nas embarcações atraem cardumes inteiros das profundezas, entre 30 e 150 metros, para a superfície. As lulas menores são capturadas em grande escala por redes automáticas, enquanto as maiores, com 30 a 60 centímetros de comprimento e peso entre meio quilo e 1,3 kg, são pescadas individualmente, preservando sua integridade. Os navios modernos utilizam inclusive câmeras subaquáticas para monitorar os movimentos dos cardumes, garantindo maior precisão. Logo após a captura, as lulas passam por lavagem, classificação e são armazenadas em câmaras refrigeradas abaixo de 4 graus Celsius. Quando chegam aos portos, as melhores são direcionadas a fábricas modernas para serem embaladas ou levemente cozidas. Esses produtos abastecem mais de 50 países, com forte presença no Japão, Europa e América do Norte, em pratos como sushi, sashimi e tempurá. Avançando em nossa jornada, chegamos ao atum, um dos peixes mais populares e nutritivos do planeta. Sua pesca é realizada em larga escala, movimentando bilhões de dólares por ano. Em portos movimentados, ao nascer do sol, centenas de barcos partem para o alto mar em expedições que podem durar de 30 a 90 dias. Cada navio leva redes circulares de até 1.500 metros, boias de marcação e barcos auxiliares. O atum vive em águas profundas, entre 15 e 150 metros, e forma grandes cardumes, localizados por capitães que utilizam sonares, satélites e observam o movimento de aves marinhas. Quando um cardume é identificado, os barcos cercam os peixes com redes gigantes em menos de 20 minutos. Os adultos podem pesar de 45 a 135 quilos e atingir até 1,80 m de comprimento. Logo após a captura, passam por processos rigorosos: sangria, lavagem e resfriamento abaixo de 4 graus Celsius.
Em alguns navios, são congelados a menos 40 graus Celsius, padrão exigido para sashimi japonês. Ao retornar ao porto, os peixes são classificados e enviados para fábricas certificadas, de onde partem os cortes premium para restaurantes de luxo em Tóquio, Nova York e Paris. Criaturas que durante séculos provocaram pavor nos seres humanos devido ao seu veneno letal e aspecto intimidador, passaram por uma transformação impressionante no cenário econômico global. As serpentes deixaram de ser apenas animais temidos para se tornarem uma verdadeira mina de ouro na agricultura contemporânea. Instalações especializadas espalhadas pelos continentes asiático, americano e europeu transformaram esses répteis em fontes de receita que movimentam valores astronômicos anualmente. A pergunta que fica é: como algo tão desprezado por gerações conseguiu alcançar tamanho valor comercial? Essa metamorfose na percepção e no uso desses animais representa uma das histórias mais fascinantes da economia rural moderna, onde o medo cedeu espaço para o lucro. As propriedades dedicadas à criação de serpentes venenosas trabalham com espécies cujo simples nome provoca arrepios em muitas pessoas. Durante a estação reprodutiva, os responsáveis pela criação costumam isolar os machos em compartimentos específicos, pois a presença de vários machos no mesmo ambiente frequentemente resulta em confrontos violentos pela disputa das fêmeas. O procedimento adotado pelos criadores envolve reunir um exemplar macho com uma fêmea para possibilitar o acasalamento. Nesse instante, ambos os animais se entrelaçam num movimento que lembra uma elegante coreografia nupcial. Tanto as pitons quanto as serpentes venenosas realizam o acasalamento entre o fim da estação primaveril e o começo do período de verão. O tempo necessário para a cópula das pitons apresenta maior duração, geralmente estendendo-se desde 30 minutos até ultrapassar várias horas consecutivas. Decorridos aproximadamente 2 a 3 meses após o processo de acasalamento, a fêmea inicia a postura dos ovos. A progenitora deposita delicadamente os ovos sob uma camada protetora de areia, garantindo segurança e condições ideais para o desenvolvimento embrionário. Em cada ciclo reprodutivo, uma fêmea típica consegue depositar entre 15 e 30 ovos. As pitons, por apresentarem porte corporal superior, também produzem quantidades maiores de ovos, com números habitualmente oscilando entre 25 e 50 unidades. Para assegurar que a coleta dos ovos transcorra sem riscos, o criador precisa primeiramente transferir a fêmea para outro local. Subsequentemente, os ovos serão cuidadosamente retirados do compartimento. Ovos que apresentam qualidade inferior podem ser facilmente identificados visualmente e são descartados de imediato. Os ovos recém-depositados possuem uma película mucosa, que faz com que grudem uns nos outros quando essa substância seca completamente. A fêmea retorna ao seu recinto original somente depois que todos os ovos foram completamente coletados. Adicionalmente, os profissionais podem recorrer a instrumentos especializados para realizar a coleta dos ovos com maior precisão. O fundamental nesse processo é manipulá-los com extrema delicadeza para prevenir qualquer rachadura na casca. Este representa o momento em que a progenitora se encontra em estado de máxima agitação e preparada para defender sua prole. Ela pode desferir ataques com mordidas de velocidade impressionante ou expelir veneno mortal como mecanismo de defesa e proteção. Por essa razão, os profissionais que trabalham com esses répteis necessitam estar equipados com ferramentas apropriadas e equipamentos de proteção individual adequados. As pitons não constituem exceção nessa situação e exibem comportamento igualmente defensivo quando sentem seus ovos ameaçados. Os criadores preparam uma base de areia dentro de recipientes de isopor destinados à incubação. Os ovos são dispostos cuidadosamente e de maneira organizada sobre essa base arenosa, até que toda a superfície do recipiente esteja completamente ocupada.
Posteriormente, uma tela é posicionada sobre os ovos, seguida pela aplicação de outra camada de areia que cobre todos os ovos integralmente. Finalmente, um tecido é colocado sobre tudo para preservar a umidade dos ovos localizados abaixo. Os ovos de serpentes são tipicamente incubados sobre areia, porque esse material mantém tanto calor quanto a umidade em níveis estáveis. A temperatura apropriada para o desenvolvimento embrionário geralmente oscila entre 27 e 32 graus Celsius. Após 2 a 3 meses de incubação, os filhotes começam a eclodir. Nesse momento, as pequenas serpentes rompem suas cascas, usando um dente especial que possuem para essa finalidade. As serpentes recém-nascidas tentam empurrar a camada de areia para alcançar a superfície. Os criadores, então, as transferem para outro recipiente, preparando-as para serem relocadas para seu novo habitat. Você pode imaginar que essas pequenas serpentes recém-eclodidas sejam inofensivas. Porém, isso está longe da verdade. Suas glândulas produtoras de veneno já estão completamente ativas logo após saírem do ovo. Somente indivíduos com experiência substancial e conhecimento profundo da natureza desses animais possuem capacidade para manuseá-las adequadamente. Os filhotes são comercializados por valores que variam entre R$ 20 e R$ 30 cada unidade, constituindo também uma das boas fontes de receita na atividade de criação de serpentes. Para ovos de piton, o criador pode fazer um corte na casca para facilitar a saída dos filhotes com maior eficiência. Para garantir que todos os filhotes sejam extraídos com sucesso, o criador necessita escavar todas as camadas de areia existentes. Nos casos em que o período de incubação não foi suficientemente prolongado, muitos filhotes ainda não terão tido oportunidade de nascer. Cerca de uma semana após o nascimento, os filhotes começam a realizar a troca de pele, um processo crucial que lhes proporciona uma nova camada de escamas mais resistente e adequada ao crescimento. Depois disso, as jovens serpentes serão transferidas para um novo compartimento, para receberem cuidados apropriados. Com um sistema digestivo ainda em desenvolvimento, a alimentação para as serpentes recém-nascidas será cortada em fragmentos diminutos. O criador adiciona algumas vitaminas e enzimas, que auxiliam a digestão para aumentar a resistência das serpentes recém-eclodidas. A alimentação é dividida igualmente em pequenos recipientes e levada aos compartimentos. As serpentes rapidamente detectam o cheiro da comida e rastejam para se alimentar. Nesta fase inicial, as serpentes recém-nascidas necessitam de apenas uma refeição a cada 3 dias. Os compartimentos das serpentes geralmente são projetados em níveis empilhados verticalmente, o que facilita consideravelmente os cuidados diários. O recinto é dividido em numerosos compartimentos pequenos, com portas confeccionadas em madeira e tela metálica. Cada porta do compartimento também é equipada com um sistema de fechamento para facilitar a abertura e o fechamento, além de garantir segurança máxima. Toda a área do recinto é completamente vedada, para impedir que as serpentes escapem para o ambiente externo. Cada recinto desse modelo pode abrigar de 200 a 400 serpentes. Construir instalações para serpentes também representa um investimento significativo que o criador deve realizar. No entanto, esse tipo de compartimento coloca as serpentes na mesma altura do cuidador, o que pode representar perigo durante as atividades de manejo. Alguns criadores utilizam recintos subterrâneos, semelhantes a estruturas de túnel. Esse tipo de instalação garante segurança superior e também atende às condições de temperatura fresca e escuridão que as serpentes preferem. A temperatura apropriada para criar serpentes é mantida em aproximadamente 30 graus Celsius. Quando a temperatura cai durante o inverno, o criador estende lonas plásticas para manter as serpentes aquecidas adequadamente. Se a temperatura cair excessivamente, lâmpadas de aquecimento também se fazem necessárias. Adicionalmente, o recinto é equipado com um sistema de ventilação para garantir a circulação adequada de ar. Na natureza, as serpentes vivem principalmente em tocas naturais ou em buracos previamente escavados por outros animais. Esses são abrigos ideais para se esconderem, descansarem e se reproduzirem. Diferentemente das serpentes venenosas, as pitons geralmente são criadas em espaços abertos. Quando mantidas em grandes áreas, elas crescem adequadamente e não ficam estressadas pelo confinamento excessivo.
A alimentação para pitons adultas geralmente consiste em presas relativamente grandes, pesando cerca de 2 a 3 quilos. A presa oferecida às pitons normalmente está viva no momento da alimentação. Antes de consumir, elas tendem a usar seus corpos musculosos para a constrição, sufocando a presa até que ela morra por asfixia. O processo de engolir a presa é lento e gradual, geralmente levando cerca de 30 minutos, dependendo do tamanho da presa oferecida. Cada vez que engolem uma presa, as pitons necessitam de aproximadamente uma semana para digeri-la completamente. Portanto, se alimentam uma vez por semana. Com sua estrutura mandibular especial e flexível, as pitons podem engolir presas com diâmetro equivalente a 100% do próprio corpo. Por causa dessa ganância alimentar, muitas pitons já morreram ao tentar engolir presas excessivamente grandes. Como são menores, as serpentes venenosas recebem apenas pequenas presas, como pintinhos ou passarinhos jovens. A alimentação para pitons adultas geralmente consiste em presas relativamente grandes. Além da alimentação, o criador deve se preocupar em fornecer água às serpentes regularmente. Ele pode usar uma mangueira para borrifar água diretamente na área do compartimento. Isso geralmente é feito durante o verão, permitindo que as serpentes bebam água e ajudando a resfriá-las durante períodos de calor intenso. Também ajuda a limpar a sujeira acumulada no compartimento. Para as pitons, devido ao seu grande tamanho corporal, movimentá-las não é tarefa fácil. O criador precisa trabalhar arduamente para levá-las para fora para tomar banho e beber água adequadamente. Antes de iniciar a criação de serpentes comercialmente, o criador deve notificar as autoridades responsáveis pela vida selvagem. Após atender aos requisitos relativos aos compartimentos e cumprir os compromissos relacionados à atividade de criação, o criador recebe permissão oficial para manter as serpentes e fica sob supervisão das autoridades competentes durante toda a operação. Para crescer adequadamente, as serpentes precisam passar pelo processo de troca de pele regularmente. Esse processo auxilia no desenvolvimento e também remove patógenos aderidos à pele antiga. O criador pode auxiliar as serpentes na remoção da pele antiga quando necessário. Após a serpente terminar a troca, o criador remove a pele antiga do compartimento para manter a higiene adequada. As serpentes são muito suscetíveis à pneumonia durante o inverno, o que as deixa muito fracas e vulneráveis. Durante esse período, o criador deve prestar atenção especial na prevenção e tratamento da doença. A criação de serpentes é uma profissão que envolve numerosos riscos, pois o veneno da serpente é extremamente tóxico e perigoso para humanos. Os criadores também precisam se equipar com o conhecimento necessário e treinamento adequado para evitar incidentes indesejados. Algumas fazendas de serpentes podem criar serpentes com cores mutantes raras. Essas serpentes são compradas por muitas pessoas a preços substancialmente elevados. As pitons também são criadas para produzir indivíduos com diferentes padrões de cores atraentes. Em alguns locais específicos, as pitons são mantidas como animais de estimação exóticos. Fazendas de pitons podem gerar grandes rendimentos com serviços relacionados a esse hobby de colecionadores. Quando as serpentes atingem de 1 a 2 anos de idade, são vendidas para comerciantes intermediários. Antes de colocá-las em sacos para transporte, os comerciantes removem os dentes da serpente e isso garante segurança durante o transporte e o processamento posterior. O preço das serpentes varia de aproximadamente R$ 1.050 a R$ 1.800 por quilo. Os comerciantes pesam as serpentes cuidadosamente e as transportam para os veículos apropriados. Ao contrário das serpentes, a compra e venda de pitons ocorre de forma relativamente tranquila, exceto pelo fato de seu grande tamanho dificultar o transporte e manuseio. As pitons são pesadas antes de serem colocadas em sacos de malha. Mesmo sendo maiores, os preços das pitons geralmente são mais baixos que os das serpentes, variando de R$ 250 a R$ 750 por quilo. Em alguns países asiáticos, a carne de piton é muito comum e vendida amplamente nos mercados locais tradicionais. Para iniciar o processamento, as pessoas cortam uma linha da cauda até a cabeça do animal. Os órgãos internos e a gordura são removidos cuidadosamente. Em seguida, o vendedor corta a piton em diferentes seções para comercialização. A carne de piton é eventualmente preparada em pratos altamente nutritivos e apreciados.
Adicionalmente, as pitons também são criadas pela pele, um setor de grande valor econômico na indústria da moda. Após o processamento inicial, a pele é retirada do corpo da piton com técnicas especiais. Depois de descascar, a pele ainda possui carne e gordura aderidas, que são raspadas meticulosamente. Esta etapa exige cuidado extremo para não rasgar a pele e comprometer seu valor. A pele da piton é fixada em uma tábua de madeira, ajudando a deixá-la esticada e completamente plana. As peles das pitons são secas em local fresco e ventilado por 10 a 15 dias consecutivos. As empresas de moda são os destinos para onde as peles de piton serão transportadas posteriormente. Uma pele de piton custa cerca de R$ 780 a R$ 1.560, dependendo do tamanho e qualidade. Aqui, as peles de piton serão costuradas em produtos de moda valiosos e luxuosos. Não apenas a carne de piton, mas também a carne de cobra é muito apreciada em diversos países. Para garantir segurança durante o processamento, a cabeça da cobra é removida primeiramente. Os órgãos internos são removidos imediatamente depois disso. Por fim, a cobra é cortada em pedaços e preparada para cozimento. A carne de cobra é muito rica em proteínas e contém pouca gordura, sendo considerado um alimento muito nutritivo e saudável. O vinho de cobra é considerado um tônico milagroso, que apoia a saúde dos rins e aumenta a vitalidade masculina, segundo crenças tradicionais. Após o processamento inicial, coloca-se um pedaço de plástico dentro da cabeça da cobra para moldá-la adequadamente. Depois, a cobra é disposta dentro do frasco de licor da forma mais visualmente atraente possível para a comercialização. Por fim, o licor de alta graduação alcoólica é despejado no frasco. Após cerca de 6 meses a 1 ano de imersão, pode ser consumido. Durante esse processo, a pessoa que prepara deve prestar atenção ao veneno, para evitar perigos de contaminação.